Noções básicas sobre espionagem, inteligência, contra-inteligência, investigação policial. Josué capítulo 2, versículo 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Versículo 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Versículo 24, capítulo 2 de Josué. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Enfim, a obtenção de dados é algo muito antigo. Seria mais ou menos aquilo que hoje em dia é feito de uma maneira mais sofisticada, mais tecnológica. Mas nessa época aqui nós vemos que Deus tinha prometido dar uma terra para o seu povo, mas eles deveriam conquistar a terra prometida. Existe até uma piadinha no mundo dos jovens das igrejas que as irmãs costumam usar quando o rapaz não se esforça muito para namorar ou para se casar com elas, né? As irmãs gostavam de dizer, pelo menos, até a terra prometida teve que ser conquistada, né? Ou seja, o homem que quer uma namorada, quer uma esposa e não se esforça muito. Ou então, depois que casa, não faz mais nada, etc. Então tem sempre essa piada, até a terra prometida teve que ser conquistada. E de fato, é isso que aconteceu. Deus prometeu aquela terra de vocês. Eu tirei vocês do Egito para enviar para uma terra. Mas vocês vão ter que lutar por ela. Vocês vão ter que batalhar. E aqui nós vemos 2 espias, 2 homens, enviados para, nessa época bastante rudimentar, onde não havia computador, não havia celular, não havia internet, onde eles iriam obter dados para trazer esses dados, essas informações, para facilitar a guerra. Então, desde essa época, o conceito de inteligência e até a contra-inteligência, de alguma forma, são aplicados. São colocados em prática, é claro que de maneira bem rudimentar. Se hoje em dia você pesquisar em alguma inteligência artificial o que é inteligência, o que é contra-inteligência, o que é uma investigação policial, qual o trabalho de um policial, qual o trabalho de um juiz, você vai ter algumas informações bem rudimentares e simples. Essas coisas não se acham muito fácil. E geralmente quem quer ser policial, quem quer ser juiz, quem quer ser militar, tem que fazer um concurso, tem que ir nos locais especializados, ou tem que fazer algum cursinho pré-vestibular, pré-isso, uma preparação, etc. Aí você vai estudar livros, apostilas, você vai estudar provas antigas, você vai conferir o gabarito depois, etc. Coisas normais da vida, de concurso, faculdade, essas coisas. Quem já fez faculdade, quem já prestou concurso, sabe como é que é. E também algo interessante, antes de começar a falar, é que eu não quero falar nada muito avançado e sofisticado, só quero despertar curiosidade. Talvez algum dia alguém que está vendo esse vídeo hoje é só um adolescente, 12 anos, não sei, 14, 16, e algum dia pode virar um juiz, pode virar um militar, pode virar um policial, enfim, delegado, etc. Então essas informações eu acredito que podem despertar alguma curiosidade, a pessoa pode achar interessante a profissão, né? Ela pode estudar e algum dia vir a trabalhar nisso. Mas é interessante, né? Como que alguns países tinham isso, chamava o Dia da Profissão, não sei se no Brasil tem mais, é o Dia da Profissão, onde vários profissionais vão nas escolas conversar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e falar da sua profissão. Pô, boa tarde a todos aqui, eu sou médico, eu me especializei em cirurgias cardiovasculares, eu faço cirurgias para o coração, etc. Aí ele conversa com as crianças, com os jovens ali, fala sobre a sua profissão, ele leva um coração daqueles
enfim, de plástico, de borracha, enfim, abre ele, mostra como é que é as partes, as veias, as coisas, todas as partes do coração, etc. Explica o que ele usa para fazer a cirurgia, ele explica o tanto que ele estudou, etc., quais livros leu, etc., todas as coisas que um médico faz. Acho que houve uma época onde havia isso. Eu acho isso muito bom. Talvez as escolas deveriam convidar esses profissionais para dar uma palestra na sua escola algum dia, ou esses profissionais deveriam se voluntarizar, né? Dizer, olha, eu gostaria de dar uma palestra nessa escola, eu estudei nela no ano de 1700, enfim, 1800, 1900, 1940, 1930, eu estudei nessa escola aí, gostaria de ir aí dar uma palestra sobre a profissão que eu exerço hoje, etc. Seria muito bom. Um pediatra chegar numa escola, na faculdade, em algum lugar e dar uma palestra ali. 30 minutos, 1 hora. Você pode mudar a cabeça de muitas crianças que talvez vão entrar para o tráfico, para droga, para coisas ruins, etc. Uma palestra, você muda uma vida para sempre. E não vai num dia ruim, né? Se você vai falar sobre a sua profissão, vai num dia que você estiver alegre, feliz, e fala as coisas boas da sua profissão, não apresenta as coisas ruins e difíceis, né? Senão você desanima as pessoas, enfim. É o que eu recomendo. Então, esse dia da profissão, que existe em alguns países, onde vários profissionais vão na escola e falam sobre a sua profissão, ou o próprio professor apresenta as profissões para os alunos, eu acho muito bom. Imagina um advogado chegando na escola e falando sobre a sua profissão. Um juiz, um militar, um padeiro. O padeiro, geralmente, o que tem a padaria é o mais, enfim, complicado, né? Porque tem muita piada com pão, com rosca, enfim. Se o padeiro for dar uma palestra na escola para adolescente e falar assim, eu já queimei a rosca algumas vezes, aí acabou, é uma piada, as crianças vão rir, do começo ao fim não vão conseguir ouvir mais nada sobre a profissão do padeiro. Eu estava na Copa do Mundo, vendo o jogo do Brasil, era final, de repente eu estava concentrado, estava 1-1 e eu queria ver quem ia ganhar a final, etc. E eu esqueci a rosca no forno e eu queimei as roscas tudo. Aí as crianças morrem. Tem crianças que saem da 5ª série, mas a 5ª série nunca sai delas. Aí os meninos, o padeiro queimou a rosca, etc. É muitas piadas, enfim. Tem também os nomes engraçados para pão em vários lugares do Brasil. Tem um lugar que é cacetinho, outro lugar que é isso, pãozinho, etc. Nomes que são complicados. Então eu acredito que algumas profissões podem ser mais engraçado, outros... Eu não sei, talvez uma pessoa bem-humorada consegue falar sobre qualquer profissão, né? Acho que existe como você falar de todas as profissões sem parecer muito chato, sem fazer adolescente dormir, né? Quando que acaba esse negócio aí? Eu não quero ouvir. Aí a professora, menino, você tá falando com o juiz. Eu não tô nem aí, eu não sei quem é juiz. É muito chato, eu não quero trabalhar disso não, Deus me livre. Então é possível, talvez uma palestra de um juiz seja muito chato. Mas também é possível um juiz dar uma palestra em uma escola e todo mundo ficar, uau, que incrível. Talvez uma das coisas que um juiz possa fazer os adolescentes, as crianças, os jovens amarem a sua profissão, seja falar a capacidade que um juiz tem de obter dados que podem desmascarar uma pessoa. Porque encontrar um mentiroso e pegar alguém mentindo e desmascará-lo, o advogado vai lá e fala, o juiz sabe toda a verdade, condenado, enfim. Advogado de defesa, vai vir o advogado de acusação e mostra um monte de coisa, aí o juiz sabe mais coisas ainda, aí vai e condena a pessoa justamente. Então, talvez, se um juiz for dar palestra em escolas, ele possa conseguir a atenção das crianças, dos jovens, dos adolescentes, etc., mostrando, não tudo, mas pelo menos alguma coisa da sua profissão. Por exemplo, quando um juiz está investigando uma pessoa, ele pode quebrar o sigilo bancário e descobrir quanto dinheiro essa pessoa tem. Ele pode quebrar o sigilo telefônico, descobrir as mensagens, ele pode descobrir se a pessoa mandou uma mensagem para uma pessoa e alguns dias depois essa pessoa talvez morreu. E naquela conversa ali o juiz descobre o motivo pelo qual uma pessoa pode ter feito um crime, feito algo para aquela pessoa morresse, etc. Tem um filme bem interessante, eu acho que poucas pessoas viram, é meio das antigas, acho que é do Jack Lee, aquele ator que fez muitos filmes de luta e tal. Acho que é O Defensor ou O Protetor, alguma coisa assim.
ou guarda-costas, segurança, não sei. Nesse filme, o Jack Lee, ele é um militar que ele protege uma mulher. E quando ele chega para trabalhar, ele demite todos os seguranças da casa, fica só um rapaz lá, parece que um policial um pouco gordo e tal, bem preguiçoso e um pouco estranho. E ele coloca câmeras no quarto dessa moça, coloca câmeras em toda a casa, e ele faz um monte de coisas, muda a rotina da moça, entra no quarto, pega uns creme de rosto no filme e tal, e ele joga fora e dá para ela só isso. Você vai usar isso? Ele meio que representa o segurança ou o guarda-costas responsável, que ele tem como prioridade garantir a segurança das pessoas e não ter a sua amizade. Ele é tão competente, é tão profissional. Alguns são meio que traumatizados, né? Porque em trabalhos antigos eles não conseguiram proteger alguém, essa pessoa morreu e tal. Aí eles começaram a adotar posturas mais agressivas, mas eu não creio que é o caso do filme. Parece que ele é alguém que ele entende que a finalidade da missão é mais importante do que os meios. E se às vezes ele tiver que contrariar a pessoa que ele está protegendo, ele vai contrariar essa pessoa, vai deixar ela triste. Às vezes, se ele tiver que fazer um inimigo, ele vai fazer um inimigo. E é interessante como nesse filme, essa moça, que tem toda a sua rotina tolhida, não pode isso, não pode aquilo, não pode sair, etc., não pode fazer isso. Ela vai tentar fugir à noite e aparece o segurança, o Jack Lee, na frente do carro dela. E ela vai em mente para ele. Ela fala assim, eu ia ver minha mãe ou minha amiga, você não acha que existe algo errado em querer ver minha mãe? Aí ele diz algo que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. O segurança Jack Lee fala assim, você está muito arrumada para ir ver sua mãe. Ou seja, já começou a desmascarar a mentira da mulher que ele está protegendo. Você vai se encontrar com a pessoa tal, porque você tem conversado com ela, com a mensagem e tal e tal. Aí ela fica assustada e fala assim, você estava espionando as minhas mensagens? Você estava observando o que eu converso? E ele disse. E aqui tem uma informação muito interessante, é que só é possível fazer uma boa segurança ou fazer bons movimentos com mais informação. E não é novidade para quem já é policial ou para quem pretende ser, que os policiais, os militares têm mais informações que os civis. Isso não é de todo ruim. Mas esse tipo de informação pode ajudar alguns civis a, por exemplo, a evitar cometer crimes. Por exemplo, tem pessoas que acham que todas as mensagens que ele manda na internet ninguém está vendo, ninguém pode ver. Como é que você acha que, por exemplo, a polícia prende pessoas que ficam correndo atrás de menores de idade, de 12, 13 anos e tal, e quer ter encontros com essas pessoas, etc. Como é que você acha que a polícia impede massacres em escolas ou atentados? Como é que a polícia consegue salvar vidas? Muitas das vezes é quebrando a privacidade das pessoas e observando todas as mensagens que elas mandam, todas as ligações que elas fazem. Esse é um trabalho de obter informação, obter dados, um trabalho meio que de inteligência. É claro que, sem aprofundar muito, mas de maneira bem simples, existe o bom profissional e o mau profissional. O bom profissional é aquele que obtém os dados e as informações e prepara essas informações para serem usadas da maneira mais mastigada e simples possível. Por exemplo, as informações que um juiz precisa é diferente. As informações que um policial precisa é diferente. As informações, por exemplo, que um pai e uma mãe pode precisar para tomar uma decisão justa, para fazer um julgamento justo na sua casa é diferente. Vou citar um caso hipotético, por exemplo, um pai ou uma mãe chega em casa e vê uma janela quebrada. A gente poderia dizer que isso é um microcrime, um microproblema que o pai e a mãe têm que julgar. Tem uma janela quebrada e tem 2 filhos em casa. Se esse pai ou essa mãe tiver poucas informações, eles podem cometer uma injustiça. Então eles podem fazer um julgamento precipitado e punir os 2 filhos, ou só um, de maneira injusta. Digamos que o fato foi o seguinte. Às 2 horas da tarde, os pais tinham saído, os 2 filhos ficaram em casa, eles começaram a brincar e tal. De repente, alguém invadiu a casa e a pessoa tinha uma arma, etc. O ladrão começou a roubar as coisas e mandou as crianças ficarem no lugar quietas.
De repente, o menino pega um prato e joga na janela, quebra a janela. O ladrão se assusta e vai ver o que é a janela quebrada. As crianças, enquanto isso, passam por um lugar atrás do sofá e sai correndo da casa e vai para a casa do vizinho se esconder e pedir ajuda. Ligam para a polícia chega, o ladrão foge e as crianças, não aconteceu nada de errado com elas. Os pais chegam e, se eles não obterem toda a informação para saber de fato quais foram os fatos, o que aconteceu, eles podem punir essas duas crianças sem saber a verdade. Então, se esses pais olharem a câmera de segurança, se esses pais perguntarem para os seus filhos o que aconteceu, talvez eles expliquem por que aquela janela está quebrada. Então, obter informações é importante para você descobrir a verdade. Então, isso é bem antigo. Isso acontece desde a época, como eu li no texto bíblico de Josué, e está em diversas profissões, etc. Outra coisa interessante é pensar na segurança. A segurança para todos é uma utopia. Nós nunca vamos ter seguranças para todos. Isso é uma coisa impossível, é matematicamente impossível. Mas saber para quem a segurança é prioridade pode te ajudar em algum momento da sua vida. Por exemplo, quais são as pessoas mais importantes de um país? Um rei, um presidente, talvez juízes, delegados, policiais, políticos. Essas pessoas, assim, por uma espécie de necessidade institucional, elas são vigiadas e observadas. Basicamente, todas as mensagens, tudo que elas ligam, tudo que elas fazem está sendo monitorado por muitas pessoas para sua segurança ou para possíveis punições no futuro. De certa forma, suas famílias também são monitoradas. E tudo que eles fazem na internet, nada é, digamos assim, oculto, escondido. É claro que policiais e pessoas experientes, eles não se importam muito com as informações que eles observam no dia a dia, porque é muita informação todos os dias. Se a gente fosse parar para pensar quanta informação uma cidade produz, é muita coisa. Se a gente fosse parar para pensar quantas palavras em apenas uma cidade todos os dias são digitadas em celulares e computadores, é um número muito grande, é um número muito absurdo. Se a gente fosse só usar um HD ou um grande servidor para guardar essas informações, só as palavras que uma cidade grande produz, eu creio que daria muita coisa. Muitos gigas e gigas de palavras. E imagina quando a gente vai analisar áudios, vídeos e tantas outras coisas. Talvez o grande dilema, um dos grandes dilemas do futuro, seja o que nós vamos fazer com todas essas informações. Deletá-las para sempre, guardar em algum lugar, etc, etc, etc. Mas todos os dias nós produzimos muita informação, seja em texto, seja em vídeo, seja em áudio, etc. Talvez a grande, digamos assim, expectativa da humanidade é que essas informações sejam usadas para o bem. Mas, já adiantando um pouco sobre algumas coisas, existem pessoas que pensam o dia inteiro em guerra e poder. Então eles estão a todo momento pegando essas informações e tentando fazer isso virar arma, virar guerra, virar resultado econômico, etc. O que não deixa de ser algo preocupante em alguns pontos. Agora, sobre a segurança, a impossibilidade de haver segurança para todos. Tem uma teoria que poderia dizer o nome técnico dela, mas eu vou usar um termo mais simples. Seria a teoria do tijolo na janela. Vamos simplificar assim. Digamos que uma mulher está sendo perseguida, ou ela é feita de escrava em casa, vive em cativeiro e tal. E um dia ela consegue fugir ou sair por algum motivo. E ela passa na frente de uma delegacia, de uma polícia e tal. Ela sabe que se ela pedir ajuda, talvez a sua filha e pessoas que estão na sua casa morrem. Então ela faz uma decisão muito difícil. Ela escolhe o menos pior. Talvez na cabeça dela ela tenha alguma noção que a segurança para todos é algo impossível. E ela sabe que dentro daquela delegacia tem pessoas vigiadas, tem pessoas que se protegem uns aos outros, tem pessoas que fazem parte de um grupo. E ela escolhe o seguinte, ela escolhe ser presa por vandalismo para não morrer ou não continuar apanhando, etc.
Então ela pega um tijolo e quebra um vidro de uma viatura, ou quebra a janela de uma delegacia. Ela sabe que ela vai ser punida, que ela vai ser presa, etc. Mas ela fez uma escolha difícil. Um dilema ético muito complicado. Ela escolhe entre ser presa e morrer. Então a polícia segue essa mulher, vai até a casa dela, prende ela e descobre muito mais coisas e resolve o problema. Então fica aí uma dica para alguém que vive num lugar muito perigoso e talvez já ligou várias vezes para a polícia e você sabe que eles nunca vão vir. Talvez você ser numa situação muito perigosa onde você acha que vai morrer, talvez você ligando e xingando a polícia ou ameaçando a polícia apareça mais rápido. E você talvez vai ser punido, mas você fez uma escolha difícil. A escolha entre morrer e depois ser preso e responder por desacato. Então fica aí essa uma dica para quem mora em lugares muito perigosos, favela, etc. E tem que tomar uma decisão difícil para não morrer, enfim. Então fica a dica. Se você sabe que um presidente é vigiado e tem os melhores dos melhores que ficam observando tudo que ele faz, se você sabe que políticos são vigiados, se você sabe que militares têm uma vigilância maior, etc., de inteligência, tudo que eles fazem, seus familiares, etc., é algo mais vigiado, tem uma segurança assim, maior, você sabe que qualquer coisa que você fizer contra eles, não algo muito grave, mas algo leve, você pode conseguir uma espécie de segurança rápido, mas você vai ser punido, né? Por desacato ou por alguma coisa. Mas é uma escolha ética difícil que talvez algum dia pode salvar a vida de alguém. Outra questão também que é a impossibilidade da segurança para todos. Saber isso não é uma coisa totalmente ruim. Por quê? Admitir o problema ajuda você a planejar o futuro. Por exemplo, quantas pessoas não se sentem seguras depois de trabalhar na polícia, ou depois de trabalhar como juízes? É difícil admitir isso, mas existe uma impossibilidade prática e matemática e lógica de haver segurança para todo mundo que se aposenta. Geralmente as pessoas depois que se aposentam, elas são meio que abandonadas, descartadas. E isso é algo que deve ser pensado em muitas profissões, ainda mais profissões de risco. É necessário, talvez algum dia todos os países comecem a fazer esse cálculo, né? O que vai ser a vida de políticos, de presidentes, de muitas pessoas, de juízes, delegados, etc., depois que eles se aposentarem? O que vai acontecer com eles? Eles simplesmente não vão ser mais vigiados? Simplesmente eles vão ter seus familiares e pessoas próximas soltas no mundo? Seja livre, seja feliz, você se aposentou, faça o que quiser da sua vida, você não é mais importante. Eu acho isso injusto, né? Isso é complicado. Esse é um assunto que talvez algum dia muitos países vão começar a dar uma atenção, sim, um carinho especial a essa questão quando acontecer uma tragédia ou algo muito ruim, né? Mas geralmente a maioria dos países eles meio que abandonam, de certa forma, as pessoas depois que elas se aposentam em várias profissões. Enfim. Então a obtenção de dados e informações é importante para se fazer justiça, para se fazer operações militares, policiais com mais eficiência, etc. E essa é uma área muito importante. Então, bons espiões, bons profissionais da área policial, da área de justiça, eles obtêm a informação e eles não passam a informação pura e simples, eles adaptam ela, eles modificam ela, eles preparam a informação para um juiz, para um militar, para alguma pessoa, para que ele possa usar aquilo da melhor maneira possível. Isso requer inteligência, requer conhecer a profissão de quem você serve, igual os 2 espias do livro de Josué. As informações que eles trouxeram, eles ficaram 3 dias, eles tiveram que esconder na casa de uma civil lá no lugar onde era a terra prometida, onde Deus havia prometido. Ou seja, eles foram lá, pegaram os dados, as informações e transformaram isso em arma de guerra. Outra questão também que é interessante é que no futuro seria bom os países eles investissem em tecnologia própria, né? É muita ingenuidade achar que uma rede social criada em outro país não pode ser usada como arma militar de espionagem e investigação, né? Mas o Brasil precisa ainda discutir essas coisas.
sobre segurança da informação e o quanto isso é delicado, né? O quanto isso é importante. Por exemplo, você ficaria feliz se de alguma forma todas as mensagens que você manda para alguém no Instagram, no WhatsApp, aparecessem em algum jornal? Quantos políticos têm amantes ou traem a sua esposa e conversam pelo WhatsApp ou pelo Instagram e ele morre de medo de as pessoas souberem as coisas que ele conversa? Agora, se você acha que existe uma espécie de camaradagem, de ética dentro do seu país, e provavelmente existe, imagina se tratando de outros países. Eu não imagino que outros países, em épocas de guerra, etc., vão ter misericórdia em relação a dados, vão ter maturidade, vão ter alguma honra, algum respeito. Talvez se durante alguma guerra algum país estiver guerreando com outro e algum presidente estiver traindo a sua esposa ou algum presidente estiver fazendo algo estranho, por exemplo, vamos dizer que algum presidente tem um amante homem, um homem que é presidente, e ele tem casos homossexuais com outro homem. Imagina o quanto isso abalaria sua imagem se isso saísse em todos os jornais, mensagens, ligações, etc. Então é um assunto importante, mas não acho que o Brasil esteja preparado para debater isso. O brasileiro é muito desunido, ele não pensa de maneira nacionalista, no bom sentido, não no sentido exagerado, etc., mas no sentido bom, prudente, pensando em soberania. Imagina se o Brasil lançasse um novo Instagram, um novo Discord, um novo Telegram, um novo YouTube. O Brasil lançasse uma espécie de Google, igual a Rússia tem o Yandex lá, o Yandex, alguma coisa assim. Se lançasse o seu, enfim, espécie de WhatsApp ou algo assim. Eu tenho certeza que haveria muitos brasileiros reclamando, enchendo o saco, lutando contra. Porque o brasileiro, infelizmente, ele não vê a segurança da informação como algo perigoso. Talvez é falta de informação, talvez é falta de conhecimento, o quanto isso é importante, não sei. Agora, se você acha que dentro do seu país existe alguma ética sobre dados e informações, existem algumas notícias um pouquinho tristes. Se você pesquisar notícias bem antigas do nosso país, você vai ver que vários sistemas ou programas que juízes usam, que policiais usam, que, enfim, políticos usam, foram vendidos login e senha para pessoas com dinheiro usar. Então imagina um empresário com muito dinheiro tendo a mesma capacidade de espionagem de um juiz, de um militar, de um general. Isso é algo preocupante. Porque essa pessoa pode usar essas informações para meio que destruir a concorrência, ou para ter informações antecipadas, ouvir reuniões de empresas concorrentes, etc., de fazer toda sorte de engano, falsidade, e tirar proveito dessas informações. Isso é algo preocupante. Porque se espera mais ética de juízes e militares, etc. Mas pessoas com dinheiro comprando o mesmo software, o mesmo sistema que juízes usam, que militares usam para espionar civis e qualquer pessoa, eu acho isso preocupante. Talvez um policial consiga uma ordem judicial para investigar sua própria esposa, seus próprios filhos, alegando uma questão de segurança, etc. E ele usa essas informações para o bem. Mas quando não é da própria família a questão, talvez seja algo mais complicado. Talvez, se algum dia houver algum evento público onde essas informações são dadas com sabedoria e inteligência, talvez pessoas do E-News, do Rede Globo, SBT, ricos, famosos, milionários, bilionários, juízes e pessoas interessadas possam debater em um evento público apenas sobre soberania da informação, soberania de dados. Quando que o Brasil vai ter seus próprios servidores, o seu próprio Google, o seu próprio YouTube? Quando que o Brasil vai proteger os seus dados e não deixar esses dados vazarem para outros países, etc.? Porque tem muita informação importante. Estamos falando de endereços, números de telefones, contas bancárias e todas essas informações que, para criminosos ou pessoas mais mal intencionadas, podem significar a morte de pessoas. Então, todas essas informações, elas são importantes de serem protegidas e preservadas. Então, fica mais essa questão. Então, eu imagino que algum dia possa haver um evento público onde se discuta essas coisas e, por exemplo, acabe com aquela mentira de que
Muitos ricos e empresários dizem isso, né? Os empresários carregam o Brasil nas costas. Nós fazemos tudo. Tem muitos empresários arrogantes, né? Não estou falando do André Esteves, Thiago Nigro, esses outros empresários. Muitos que até, por exemplo, Luciano Huck, geralmente ele vai em eventos da Força Aérea e recebe medalhas, né? Tem outros empresários também que serviram na Marinha e aprenderam na Marinha os primeiros rudimentos sobre ordem, disciplina, horário, hierarquia, e usaram isso de maneira sábia na sua vida e se tornaram milionários, etc. Mas eu gostaria de ver esses filhos retornando à casa, sabe? Esses militares que muitos anos atrás serviram na Força Aérea, no Exército, na Marinha, em vários lugares, como policiais até, voltarem para conversar sobre a importância dos militares e empresários investirem na instituição chamada Brasil. Por exemplo, o Brasil está com um programa nuclear parado há muito tempo, né? Imagina se todos os empresários se reunissem para, digamos assim, financiar o avanço de termos um submarino nuclear. Imagina. Os empresários que não têm muita informação ficam repetindo essas mentiras. Nós carregamos o Brasil nas costas. Nós fazemos tudo, o que é mentira. Sem a proteção das fronteiras, sem a proteção, por exemplo, dos políticos, sem a proteção das instituições, o sistema econômico provavelmente entraria em colapso. Ele é perfeito? Não é perfeito. Mas ele está funcionando e de alguma forma está sendo protegido. E é muito arrogante um empresário dizer que eu carrego o Brasil nas costas. Nós, a categoria dos empresários, que tem alguns milhões, etc., fazemos tudo. O que é mentira. Os empresários, eles não carregam o Brasil nas costas. Só porque eles têm alguns milhões, têm várias empresas, têm capital, por exemplo, em dólar, em euro, não significa que eles carregam o Brasil nas costas. Não significa, por exemplo, que porque ele tem 2 seguranças armados ou 10 seguranças, ele sozinho, por causa dos muitos impostos que ele paga, ele se basta ou ele é a coisa mais importante no Brasil. Então eu gostaria de ver algum dia esses empresários sendo procurados ou procurando os militares, a Marinha, a Força Aérea, o Exército, os juízes, políticos, o presidente, etc., e falar, vamos conversar, vamos ver como a gente pode fazer uma parceria para melhorar a tecnologia. Vamos fazer uma parceria aqui, por exemplo, para comprar novos computadores para os policiais, para comprar novas tecnologias. Vamos fazer uma parceria aqui, os empresários que agora começam a ver a importância da profissão dos policiais, dos militares. Vamos fazer um fundo de investimentos, um fundo de doações, etc. Vamos fazer alguma forma para melhorar a segurança do Brasil. Vamos trabalhar junto. Eu não vou ficar aqui falando que eu me basto, que eu faço tudo, que eu sou importante. Agora eu vejo, o Exército é importante, a Marinha é importante, a Força Aérea é importante, proteger as fronteiras é importante, policiais com melhores salários é importante, para que eles não se corrompam e não vendam essas informações para pessoas que podem fazer mal às pessoas. Então, todos os dias, pessoas ricas, famosas, políticos, presidentes, juízes e pessoas nas mais diversas instituições, TST, STF, STM, Ministério Público, Polícia Federal, etc., a BIM e tantas outras instituições, eles protegem a sociedade, fazem coisas boas pela sociedade e são protegidos. Mas às vezes eu acho que existe uma ingratidão em relação aos milionários e bilionários. Isso precisa mudar algum dia. É necessário haver eventos públicos, haver palestras, não uma vez só a cada 6 meses, mas regularmente, várias e várias vezes, discutindo isso, falando isso publicamente. A importância da profissão de militar, a importância da profissão de juiz, a importância dessas profissões, onde eles são esses 2 espias aqui do livro de Juízes, que eles obtêm dados e podem usar esses dados de maneira positiva ou negativa. Então é necessário avançar nesses debates e trazer os milionários, bilionários, pessoas ricas, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, para dizer, ei, sendo bem honesto, você está devendo o seu país. Ei, milionário, empresário, você está devendo o Exército, você está devendo a Marinha,
Você está devendo à Força Aérea, você está devendo juízes, você está devendo muitos profissionais que ganham muito pouco. Eu fico pensando, por exemplo, se a profissão de juiz ou militar tivesse mais liberdade econômica. Imagina o quanto um juiz poderia ficar rico se ele não tivesse nenhuma regra sobre o que comprar, o que vender, e profissões, etc., e investimentos diversos. Imagina se não tivesse nenhuma regra. Por exemplo, um juiz, na teoria, ele poderia alegar que está investigando uma pessoa porque suspeita que ele é um fraudador. Ele teve um crescimento econômico muito grande nos últimos 6 meses ou 5 anos. Um lucro absurdo. Ele cresceu seu patrimônio 10 vezes mais, 50 vezes mais, etc. Aí o policial ou o juiz consegue a ordem ou começa a investigação e começa a ver como é que esse cara ganha dinheiro, como é que ele conseguiu tantas coisas. Aí ele descobre que ele tem um curso que ensina como ficar rico. Aí o juiz vai e fala, eu quero analisar esse curso. Ele não comprou o curso, ele não gastou dinheiro no curso. Mas na teoria, esse juiz pode estudar todo o conteúdo desse curso com um fim judicial. Então, se os juízes, se os militares não tivessem nenhuma restrição em relação às suas formas de investir, ganhar dinheiro, etc., etc., se eles pudessem, enquanto trabalham como juízes, enquanto trabalham como policiais, enquanto trabalham, etc., etc., pudessem fazer um monte de outras coisas e não tivesse regra nenhuma, os juízes seriam as pessoas mais ricas do mundo, os militares seriam as pessoas mais ricas do mundo, os policiais possivelmente seriam as pessoas mais ricas, apenas aprendendo sobre dinheiro, investimentos, observando pessoas ricas e inteligentes. Mas eles são limitados. Eu não sei até onde a ética disso faz sentido, mas eu considero assim que existem muitas injustiças. Então eu acho que algum dia o Brasil vai para frente quando as pessoas ricas pararem com esse discurso de eu sozinho carrego o Brasil nas costas. Que discurso arrogante. Que discurso arrogante, porque você exclui o trabalho diário, 24 horas por dia, dia e noite, de pessoas que cuidam da segurança institucional, de pessoas importantes e das suas famílias, 24 horas, sem dormir, sem descansar. Assim como eu já trabalhei de segurança no tiro de guerra, trabalhava 24 horas direto e folgava 2 dias seguidos. E muitas outras pessoas na fronteira do Brasil e vários outros lugares estão pegando jornadas de trabalho de 24 horas seguidas, folga 2 dias ou folga mais. E é turnos ininterruptos. Às vezes a pessoa fica 2 horas na guarita, em pé, das 3 da manhã até as 5, vigiando, observando, cuidando daqueles que estão dormindo para que eles depois acordem e trabalhem novamente. Então, quando um empresário entende que o Brasil não é só ele, e tem muito mais coisa, eu acredito que o Brasil um dia pode ser um país grande se houver essa cooperação entre empresários e as instituições. Então fica aqui alguns ensinamentos do que eu acho, digamos assim, que é mais ou menos o básico e o algo necessário para se falar sobre inteligência e espionagem. Espero que tenha sido útil e, enfim, boa sorte aos futuros juízes, advogados, militares, policiais e pessoas que algum dia podem ter a curiosidade de aprender essa profissão e servir o seu país de alguma forma. Então, Pátria Amada Brasil.